Eu venho conversando com você sobre preservação de rebordo alveolar. Eu mostrei como o momento da extração dentária é o momento em que a gente tem a melhor possibilidade de conseguir melhor ganho ósseo e melhor ganho de tecido gengival. Então, é o momento em que a gente escolhe para fazer a preservação de rebordo alveolar. Eu venho também mostrando que, embora muitas vezes eu tenha tecido ósseo suficiente para fazer a instalação do implante, nem sempre esse implante vai ficar numa posição 3D ideal. No caso específico que eu estou mostrando, esse caso clínico essa semana, esse implante ficaria muito alto, muito longe do meu limite amelodentinário. Então, ele estaria fora da minha posição 3D ideal. Porque eu teria que fazer um dente ou muito longo, ou eu teria que trabalhar com gengiva artificial. Então, por isso, nesse caso, eu escolhi trabalhar com preservação do rebordo alveolar. Também, eu venho falando sobre as membranas de barreira e como eu tenho predileção por esse material. Eu acho um dos materiais essenciais para quem deseja trabalhar com preservação de rebordo alveolar no momento da extração dentária. Mostrei que eu tenho membranas que são reabsorvíveis e membranas que são não reabsorvíveis. Membranas que são não reabsorvíveis e que podem ser expostas também são as barreiras que eu prefiro trabalhar com elas. E por que eu gosto de trabalhar com as membranas de barreira não reabsorvíveis e que podem ficar expostas ao meio oral? Porque elas têm várias facilidades. Elas não precisam de uma segunda cirurgia para serem removidas, eu não preciso fazer manobras no tecido gengival para poder fazer o fechamento primário da minha ferida, porque elas são membranas temporárias que podem ser removidas após 10 ou 30 dias, e porque elas fazem o papel de manter o epitélio afastado para que não haja uma migração e que eu permita o crescimento ósseo dentro daquele alvéolo. Então, eu tenho aqui um alvéolo, a ilustração de um alvéolo, e eu ilustrei aqui uma membrana de barreira. Aqui eu tenho o meu alvéolo, aqui eu tenho o meu tecido gengival. Aqui eu estou mostrando o quê? Que não é preciso eu afastar mais do que 2 milímetros para que eu possa fazer a acomodação da minha membrana entre o alvéolo e o tecido gengival. Ela vai fazer o fechamento primário da ferida, a minha gengiva volta para essa posição e eu não tenho uma preocupação em encontrar esses bordos ou aproximar os bordos gengivais, porque ela vai fazer esse recobrimento. Essa membrana, ela cria um espaço, tá? Dentro desse espaço, o que é que eu vou deixar? Primeira coisa, quando a gente faz uma extração dentária, a gente pensa no coágulo, tá? Um exemplo para poder falar sobre o coágulo, quando a gente faz a técnica de extração para a cicatrização natural do alvéolo, a gente faz uma sutura aproximando os bordos do tecido gengival e a gente sempre orienta o paciente ao quê? Olha, não pode fazer bochecho, não pode ficar cuspindo. Por quê? Porque a gente tem sempre medo que esse coágulo desprenda, esse alvéolo fique vazio e a gente tenha problemas. Quando eu coloco uma membrana de barreira
protegendo, eu já tenho uma vantagem, que eu não vou ter entrada de alimentos, é uma barreira contra bactérias, contra infecções, então eu já tenho uma vantagem. Quando eu falo de coágulo, eu vou incluir aqui no coágulo os concentrados plaquetários, principalmente PRF, que eu faço uma separação das plaquetas do meu sangue e eu coloco aqui. Então, fatores de crescimento ficam mais concentrados, citocinas ficam mais concentradas e eu tenho aqui uma aceleração no processo de formação de tecido ósseo dentro desse alvéolo. Fora isso, existem vários materiais. Nós temos osso autógeno. Nós podemos preencher esse alvéolo com um tecido ósseo do próprio paciente, que nós vamos colocar aqui para que ele tenha as suas propriedades osteogênicas, osteocondutoras, osteoindutoras, para que haja uma formação de tecido ósseo aqui. Tudo eu estou pensando em melhorar a formação de tecido ósseo e evitar que haja reabsorção do meu processo alveolar. Eu posso colocar um osso halógeno, embora aqui no Brasil não seja tão comum, que seria um osso de um humano, né, de outro ser humano, tratado, obviamente, e que poderia ser utilizado também nessa situação. Não é tão utilizado no Brasil, mas existe também aqui no Brasil, nós temos acesso, nós podemos utilizar também. Uma outra opção que nós temos são os substitutos xenógenos. Geralmente, osso bovino. Esses são bastante utilizados. Por que eles são bastante utilizados? Porque eles nunca vão ser reabsorvidos. Então, algumas situações em que a gente quer que aquele osso fique ali, que ele fique muito tempo ali, que ele não corra risco de ser reabsorvido, porque eu tenho uma perda de uma parede óssea vestibular e eu quero garantir a estética daquele paciente, eu quero garantir que o tecido gengival sempre tenha suporte ósseo. Então, fazemos opções por esses xenógenos, porque eles vão ficar ali, a gente sabe que eles não vão ser reabsorvidos, eles vão ficar ali e eu tenho uma garantia com relação a isso. E os aloplásticos? Aloplásticos são sintéticos. Aqui o termo que se utiliza geralmente é o termo holístico. Eu não gosto muito desse termo porque parece que a gente está voltando aos tempos de curandeirismo. E não é isso, esses materiais são muito bem estudados. Mas assim, pelo volume de pesquisas que tem, a gente considerado o autógeno, sempre considerado um padrão ouro. Então, esses aloplásticos, eles são considerados uma alternativa. Por exemplo, eu tenho um paciente vegano, eu tenho um paciente vegetariano. Mas nós vamos estar conversando que também são materiais que a gente pode trabalhar com previsibilidade. Agora, a surpresa, então, que vai ficar para o nosso último vídeo é você saber que material eu utilizei aqui para ter um ganho de 9 milímetros de altura e 7 milímetros de largura. Então, acompanhe o nosso canal, não perca nosso próximo vídeo, que você vai saber qual material nós utilizamos para preencher esse alvéolo.